Olá, nós estamos chegando ao final do ano de 2021, que sanitariamente foi um problema em todo o mundo, econômica e politicamente foi um problema em várias partes do mundo, dentre as quais nosso país, o Brasil. E como cristãos católicos, com os pés um pouco mais fixos na realidade, nós temos duas grandes missões para esse ano que se inicia, para o ano de 2022. A primeira é eclesial, a segunda é social. A primeira diz respeito ao desejo do Papa Francisco da sinodalidade na Igreja. O Papa tem acenado para isso desde sempre, como deixou muito claro no discurso de 50 anos do Sino dos Bispos, onde ele falou que a forma da Igreja que Deus espera para o terceiro milênio é de uma Igreja toda sinodal, e tem batido muito nessa tecla, e tem pedido que a sinodalidade de fato seja o estilo de vida da Igreja, onde o povo de Deus se compreenda exatamente como povo, como grande comunidade que caminha na história conduzida pelo Espírito Santo, e não como uma pirâmide onde nós tenhamos gente que manda e gente que obedece e apenas alguns escutam o Espírito Santo. Não, a totalidade da comunidade se escuta entre si e escuta o Espírito Santo que nos fala. Essa sinodalidade que o Papa nos pede, ela precisa enfrentar, para sermos bem concretos, três problemas. E o primeiro problema é retomar e reassumir o Concílio Vaticano II e o magistério do Papa Francisco. Quer dizer, não existe a visão sinodal de igreja se nós não retomarmos o Concílio Vaticano II, seus documentos, seu horizonte, seu espírito, e o colocarmos em prática na perspectiva atual do magistério do Papa Francisco. O magistério da Igreja tem que ser resgatado lá do Concílio Vaticano, que foi esquecido, que está sendo esquecido e que por alguns grupos está sendo assassinado. E a perspectiva atual do Vaticano II é, evidentemente, o magistério do Papa Francisco. A segunda questão é evitarmos a ruptura entre fé e realidade. Quer dizer, essa ideia de que a fé é uma coisa e a realidade histórica, política, social é outra, esta é uma ideia absolutamente contra a visão da encarnação do Verbo, é absolutamente anticristã e anti-evangélica. E enquanto as pessoas veem os anjos voando em todo lugar, elas esquecem que o mundo está pegando fogo. Então, reassumir a ideia de que a história é lugar da presença de Deus, porque o Verbo se fez carne, se fez história. E o terceiro grande desafio é vencer o clericalismo. Ora, essa visão segundo a qual o clero, os fiéis ordenados, eles têm toda a palavra, todo o direito, todo o poder, toda a autoridade, toda a força dentro do povo de Deus, e o povo de Deus, o laicato, praticamente não é nada. E enquanto que o concílio resgata a ideia do povo de Deus, exatamente para nos dar a entender que o ministério ordenado, ou seja, os fiéis que foram ordenados, eles estão a serviço do povo de Deus. Eles estão dentro do povo de Deus para servir o povo de Deus e não para dominá-lo. Quer dizer, a autoridade como serviço é uma coisa, a autoridade como domínio é outra coisa. Essa é a nossa missão eclesial. A sinodalidade vencendo esses três desafios na concretude do nosso dia. A missão social é a missão no mundo político e nós estamos enfrentando essa terrível pandemia em meio a uma grande crise política, uma grande crise econômica no Brasil, e a grande questão é o que nós temos que fazer. Nós temos que unir todos os movimentos que são democráticos para restabelecermos um ambiente democrático. E aí a questão é, mas padre, tem movimentos que não pensam como nós, que não compactuam com tudo que nós pensamos, evidentemente, como também dentro da igreja nós temos distinções. A questão é, todos os movimentos que condividem a democracia, ou seja, o clima dentro do qual todos podemos falar e sermos escutados, devem se unir para derrubar qualquer tipo de clima antidemocrático. Então, nesse tempo que se inicia, que o coração esteja repleto do Evangelho, a mente do concílio e os pés na realidade.